é justamente trabalhar nessa diversidade que a gente está enfrentando, sobre estas condições para se poder trabalhar, que a gente vai conversar com a nossa ClickTuber, a nossa parceira, a Juliana Verboni, que é do canal Vamos em Frente. Ju, uma alegria ter você aqui, brigadíssimo por estar com a gente. Obrigada, Guto, é um prazer imenso estar com vocês, e acho que é um momento tão especial para a gente falar de carreira, né, porque um momento em que todo mundo está repensando a carreira, algumas pessoas saíram do trabalho, então é um mundo novo que está se abrindo e um jeito novo de trabalhar também. Então vai ser muito bom a gente poder falar sobre isso. Você sabe que quando eu estava vendo com a nossa produção hoje, a nossa pauta, né, para quem nos assiste, a nossa pauta é o nosso roteiro do dia, os nossos assuntos do dia. Estava vendo a sua participação, eu falei, yes, que bom, porque ninguém pensa muito, talvez até eu mesmo estivesse sentindo assim, sem me dar conta. Num momento como esse, todo mundo está pensando muito negativo, ou tendendo a pensar muito negativo. Então, quando eu falei, poxa, vem alguém, que no caso é a Ju, falar de perspectiva para carreira, para emprego, para tocar, isso já é um bom sinal. No mínimo, já é um respiro, já é alguma coisa mais auspiciosa. Foi assim que eu me preparei para receber você, viu, dona Ju? Que bom, fico feliz aí de poder contribuir, trazendo também boas notícias, esperança. Tem muita gente sendo contratada, né? A gente sempre ouve o demitido, a empresa que fechou, mas tem muitas empresas que estão tendo que reforçar, por exemplo, algumas áreas mais estratégicas, áreas online, áreas operacionais, de repente fortalecer departamentos que quase não existiam na empresa, né? Muito segmento de venda online, por exemplo, a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico diz que alguns segmentos, como comidas, bebidas, saúde, beleza, chegaram a aumentar em 180% as vendas. Quer dizer, isso gera emprego também, gera trabalho. Então, é uma nova forma, é um rearranjo, né? A gente não pode olhar simplesmente, chegamos no fundo do poço. Não, tem muita coisa acontecendo e se movimentando. A gente tem que entender que talvez não seja da mesma forma como era antes. Uhum. Você falou de algumas áreas aí em particular. Só mencionar mais alguns exemplos para a gente, Ju, por favor, para depois a gente tocar em outros aspectos. Eu fiquei curioso. Principalmente a área de alimentação, né? Desde restaurantes que conseguiram, muitas vezes, até superar as vendas fazendo delivery. Alguns lugares só tinham, por exemplo, almoço e, de repente, passaram até almoço, jantar e funcionar até mais tarde. É bom saber isso, porque, em geral, a gente tem ideia de que mesmo delivery, beleza, né? Como as pessoas não estão indo para salão de cabeleireiro, não tem manicure indo em casa, quer dizer, as pessoas tiveram muitas vezes equipar produtos, tudo isso para fazer em casa. Isso, falhou um pouquinho aqui a conexão para mim, o seu retorno. Para mim mas também. Sim, a beleza é um aspecto que tem sido bastante importante. Bom, e bebidas também, né? E a comida, pensando em alimentação, todo mundo comendo em casa, muita gente explorando receitas que não fazia antes, né? Então, se dedicando até a preparar o alimento, de repente, mais saudável, fazer experimentos juntando as crianças, preparando bolos, fazendo coisas que no dia a dia a gente acaba não fazendo ou comendo na rua. Então, isso tudo tem tido um impacto bastante importante na economia também. Ju, eu vi que você publicou, se é assim, o correto é dizer publicou um vídeo, imagino que seja, dizendo exatamente para ter esperança de conseguir emprego na quarentena. Eu queria que você falasse um pouquinho desse seu trabalho aí, porque você já está detalhando, acho que ter esperança, você já está trazendo os motivos. Mas eu queria que você desse um pouquinho de detalhe do seu próprio trabalho nesse vídeo. Sim, eu tenho conversado com vários headhunters, né, e eles têm falado sobre isso, assim, existe uma demanda grande acontecendo no mercado em alguns segmentos, né, especialmente para as áreas mais operacionais, as áreas de TI, por exemplo, tem tido bastante procura. Então, esse tipo de profissional tem sido absorvido pelo mercado de uma forma bastante intensa, né?
Então, eu entendo que isso é um caminho aí de bastante esperança para as pessoas. Eu acho que é um novo momento, viu, Guto? As pessoas vão sair desse período de quarentena sabendo que a digitalização das operações é possível, muita coisa que era feita nas empresas, na indústria, né, muito pessoal, descobriu-se que a internet, a conexão, é possível fazer online. O trabalho remoto é algo irreversível, né? Tem uma pesquisa da GV que diz que 30% das empresas vão adotar home office após a pandemia. Então, isso já é um indicativo bastante importante. Não quer dizer que 30% vão ficar sempre em casa, não, mas pelo menos parcialmente, um dia da semana, 2 dias na semana. As pessoas gostaram dessa ideia, né? A Fundação Dom Cabral fez um levantamento com 705 profissionais. E 40% deles disseram que a produtividade está exatamente igual à que era antes. Então, não houve nenhuma alteração por estarem em casa. E 54% querem continuar em casa, gostaram desse modo. Porque isso também impacta, Guto, na qualidade de vida, né? É menos estresse no trânsito, especialmente nas grandes cidades. A questão da obesidade também diminui, porque a pessoa come melhor, come em casa, sai do fast food. Quando a gente está no trabalho, na rua, sempre comendo correndo, um pão de queijo andando, né? Assim, a gente nem para almoçar. Uma coxinha com ou sem ketchup. Exatamente. Refrigerante e tal. Então, em casa, você consegue ter uma vida mais regrada, horário para alimentação. Esse tempo que, de repente, estaria no trânsito, pode estar fazendo uma atividade física. As doenças emocionais diminuem. Você sabe que você está mais próximo do seu filho. Então, mesmo ali adiante, ali voltando para a escola, você sabe que se está doente, se tem algum problema, você está ali por perto. Então, isso tudo tem um impacto na vida das pessoas. E nessa pesquisa da Dom Cabral, também foi muito curioso, que me surpreendeu pessoalmente, que apenas 15% dos entrevistados disseram que a infraestrutura em casa não estava legal e que estava atrapalhando essa dinâmica do trabalho online, né, do trabalho remoto. Mas se você pensar 15%, não é muito, considerando que ninguém se programou para isso, né? As pessoas tiveram que dar um jeitinho na circunstância que tinha. Quer dizer, se você tiver essa possibilidade, a empresa te oferecer essa opção, olha, você quer de vez em quando ficar em casa, uma vez por semana, 2 vezes e tal, e você se organizar ali num espaço, isso vai funcionar. Se a gente pensar que 2 meses atrás as empresas estavam tendo que explicar para as pessoas o que era um home office, como é que isso funcionava, né? E de repente você descobre que 54%, olha, gostei, quero continuar. Quer dizer, é uma mudança aí muito grande, né? O próprio Twitter, o Twitter falou sobre isso ontem, que funcionou tão bem que a expectativa é que o Twitter passe a dar essa opção e quem quiser que trabalhe de casa, porque a produtividade foi mantida. Então, isso acho que é um resultado muito interessante. A gente está desenhando um novo mundo aí. Agora, a gente improvisa, né? Eu aqui, por exemplo, estou num ambiente absolutamente improvisado. Já vou deixar aqui no ar uma dica para vocês. Nosso cenário vai ficar mais caprichado. Já vocês vão perceber isso. Não falta muito tempo, não. A gente vai dar uma caprichada aqui para vocês receberem o ClickTube News mais bonitinho mesmo, aí na sua casa. ou, enfim, onde vocês estiverem acompanhando a gente. Agora, Ju, não é para me estender nesse ponto, não, mas você me chama a atenção para o seguinte. Foi necessário uma mudança de mentalidade, vamos pensar assim, do ponto de vista do empregador, digamos assim, de não estar vigiando ali as horas de trabalho do seu funcionário, do seu colaborador, porque ele está em casa. Não está necessariamente ali dentro. Ele levantou para tomar um café, para fumar um cigarro, para ir bater... Não. Né? Essa coisa ele teve que abrir mão. De outro lado, o colaborador, o funcionário, teve que ele próprio, se eu estiver enganado, me corrija sem problema. O funcionário, o colaborador, teve que se assumir e dizer assim, pera lá, eu também tenho que manter a minha certa disciplina, senão a coisa não vai andar direito. Estou falando besteira? Não, é isso mesmo, é isso mesmo. E isso vai gerar até uma consequência, Guto, inevitável, que é o sistema tributário e a própria regulamentação tem que ser alterada, né? Porque a forma de trabalho, a dinâmica de trabalho, então, de repente, a pessoa continua sendo CLT, mas aquela questão de controle de hora, bater cartão,
não faz muito sentido, né? Até houve algumas denúncias de empresa que exigia que a pessoa tivesse o tempo inteiro conectada para o chefe poder olhar, mas não tem cabimento, né? Algo Vou que ficando o que pelo importa, caminho. no fim das contas, é o trabalho ser feito, ser bem feito, ser entregue com responsabilidade, enfim. Eu acho que essa nova dinâmica vai exigir aí o que os Estados Unidos já estão tendo que passar, né? Essa alteração tributária, já estão começando a pensar nisso, né? Ao mesmo tempo que algumas indústrias de bens de consumo estão indo embora do país, perdendo espaço, buscando outros lugares onde tenham, de repente, algum incentivo fiscal, você tem as gigantes, Amazon, Google, Apple, Facebook, enfim, com a receita cada vez maior, só que são receitas em serviços, são atividades digitais. Então, quer dizer, tudo isso vai impactar também na área tributária e na arrecadação do governo, né? Como é que também as instituições públicas, porque a gente fala muito do privado, né? O privado se adaptou a isso muito bem, né? Mas até onde as empresas públicas realmente estão fazendo o mesmo esforço ou a mesma adaptação ou têm as mesmas tecnologias para oferecer isso para os colaboradores. Então, entendo que a área pública vai ter que parar para pensar um pouco, mas essa mudança cultural sem dúvida muito importante. Assim, o empregador tem que entender que mais importante é o resultado e não se o cara está ali sentado na frente do computador sob os olhos dele, né? Acho que as empresas de tecnologia, Vale do Silício, meninada toda, acabou trazendo junto essa mentalidade e está disseminando um pouco disso para todos os outros setores que têm a possibilidade, evidentemente, de absorver esse comportamento profissional, digamos assim. Mas eu quero aproveitar que você está aqui, a gente já falou um pouquinho, tangenciou o assunto, mas eu quero tentar com você aprofundar um pouquinho mais. Na abertura do ClickTube News, hoje a gente mostrou uma videoconferência do presidente Bolsonaro com empresários. Nessa videoconferência, um dos empresários estava nu, pelado, né? E aí alguém avisou a ele ali que, camarada, bom, o que eu queria lhe perguntar é o seguinte, há que se ter algumas regras, né? Eu falei de disciplina, as pessoas têm que se preparar um bocadinho melhor para essa possibilidade do home office. Eu queria te perguntar, que dicas você pode dar, por exemplo, quando você está numa live com o seu chefe e uma criança entra chorando, o filho entra chorando no vídeo, ou aparece o cachorrinho da família. De maneira geral, que dicas importantes você gostaria de passar para quem está vendo a gente? Primeiro, eu acho o seguinte, Guto, o primeiro momento ali, 2 meses atrás, quando isso tudo começou, a criança achava que os pais estavam ali de férias, né, não conseguiu entender que ali era um trabalho, e houve temas interessantíssimas na internet, né, vídeos muito... Exatamente, querendo fazer live o tempo todo e ver o que estava acontecendo e tal. Então, acho que também a própria criança já se acostumou um pouco mais com isso, né? É um risco, não tem jeito. Algumas casas têm uma estrutura um pouco melhor, outros são apartamentos, são pequenos, não tem muita essa alternativa, né? O ideal aqui em casa, o que a gente faz quando, por exemplo, eu estou aqui falando com você, minha filha está com meu marido, né? Quando ele está... ela está comigo, então a gente tenta fazer isso. Pode dar uma escapada? Pode, não tem jeito, né? De repente, uma bobeada que você dá, a criança vai. E aí tem que ter um pouco ali de jogo de cintura nesse sentido. Agora, em relação à roupa, eu acho que é super importante a pessoa estar preparada, né? É trabalho, é trabalho, ela não está ali à toa. Mas esse tipo de coisa até me lembra, você deve ter ouvido isso 1 milhão de vezes, as pessoas perguntarem assim, é verdade que jornalista trabalha de terno e gravata e embaixo está de bermuda? Quer dizer, essas coisas sempre, né, nós ouvimos, então agora é um pouco da revanche aí, das pessoas entenderem que tem que estar vestido, tem que estar adequado, né? Mas você sabe que essa história da bermuda é verdade, né? A história da bermuda é verdade. Assim, eu confesso que fim de semana, por exemplo, quando eu estava no ar, o jornal era bem curtinho, né? E na bancada só aparecia mesmo, né, da cintura para cima e tal. Então, no fim de semana, eu estava por baixo com a roupa que eu ia trabalhar, né? E que não necessariamente combinava com a de cima. Mas não era um caso de bermuda. Estava sempre de calça, de saia, enfim, adequada, né? Mas essa história era uma lenda boa. Olha, eu vou te dizer que mais ou menos, porque eu conheço o profissional que passou pela situação,
dos meus tempos de TV Globo, um dos grandes nomes da apresentação da TV Globo, que por uma casualidade, por conta de uma correria, ele teve realmente que chegar muito depressa aos estúdios e botou a camisa, paletó e gravata e foi de bermuda mesmo. Essa história é real. Mas essa a gente conta com mais calma numa outra live que a gente promova, com a sua presença também. Quero te agradecer muito. Você quer fazer um último comentário rapidinho, alguma coisa prática? O que eu gostaria, assim, para fechar para as pessoas, é um momento de reflexão, né? Não só dessa dinâmica da casa e tudo mais, mas, assim, o que eu fazia antes continua fazendo sentido, a rotina que eu tinha antes continua fazendo sentido, né? Às vezes não é o mudar de carreira, não é o mudar completamente, mas, assim, mudar de caminho, mudar de rotina, deu certo, estou com mais qualidade de vida, o que eu estou priorizando mais agora, o que eu abri mão ali atrás, né? Num primeiro momento, a vida das pessoas ficou muito tumultuada, a gente não sabia o que fazer. Agora não, agora todo mundo já criou uma rotina, né? Já descobriu ali que não é férias, que tem um horário certo para levantar, tem que trabalhar, tem que almoçar, tem que cuidar da criança e tal. Mas a vida foi entrando numa rotina. E quando essa rotina se estabelece, é um momento que dá para você pensar, a rotina anterior valia a pena? Né, encarar ali 2 horas de trânsito para chegar naquele trabalho, é possível ter alguma alternativa, onde você consegue economizar, né, as pessoas que estão trabalhando em casa têm falado isso, né, a economia de combustível, de pedágio e de alimentação chega, assim, a valores muito altos mesmo. Tem gente que chega a me dizer que está economizando R$3.000 por mês, R$4.000 por mês, tirando essa saída de casa, né? Esse monte de cafezinho que a gente toma. Então, assim, será que esse dinheiro, você estando em casa, não de alguma forma, melhor empregado e tal? Então, assim, é um momento de reflexão, né, e é uma boa experiência, né, sempre se falava da questão do home office, mas parecia algo muito distante, então agora a gente pôde viver isso na prática, entender o que dá certo e o que não dá, aprender a usar tecnologias. Agora só tem uma coisa que eu até falei em um dos últimos vídeos aí que eu gravei, que tem uma questão ética nessa questão online, de tudo ser online, atividades online, que eu estava conversando com uma bailarina e ela me disse o seguinte: eu fechei a minha academia e me recuso dar aula online. Por quê? Porque o piso é adequado, as barras são na altura certa, as crianças estão ali com todo o acompanhamento, com tudo que eu estudei a minha vida inteira. Eu não posso colocar uma criança na sala de casa, no piso frio, fazendo pirueta do lado da mesa de jantar, né? Assim, eu estou colocando essa criança em risco. Então, é importante também a gente saber até que ponto o online é possível e até que ponto a atividade não é possível ser online, né? Na reunião pedagógica com a coordenadora da minha filha, ela falou o seguinte: olha, eu estudei muito para trabalhar desenvolvimento motor das crianças. Então, elas estão recebendo atividades, mas toda a atividade motora que era para a gente estar desenvolvendo agora, eu estou segurando e nós vamos fazer isso presencialmente, porque não justifica eu passar para o pai em 3 linhas uma coisa que a gente estuda há anos para poder dar uma formação adequada para essa criança. Então, é importante a gente ter aí um limite ético, né, especialmente nessas atividades físicas, no pilates, nas aulas de dança e tudo mais, até onde você está colocando em risco também os alunos, né? Uhum. Lógico, isso mais do que tudo, ainda mais se tratando de crianças pequenininhas ou de idosos, você tem toda a razão e há que se ter apreço também por esse aspecto ético do exercício de qualquer atividade. Ju, muitíssimo bem apontado. Quero te agradecer demais a participação com a gente, volte sempre, viu? Gente, porque a Ju é nossa clicktuber, é a nossa produtora de conteúdo, canal Vamos em Frente, ela está aqui na turma também da plataforma, por isso que a gente sempre sugere a vocês, vão lá, inscrevam-se nos nossos canais, que tem assunto para todo mundo. Ju, muitíssimo obrigado. Obrigada, Guto, prazer imenso falar com você. Até a próxima. Para mim também, até a próxima. Quem quiser acessar o canal da Júlia Verboni, a gente vai deixar o link na descrição aqui do nosso vídeo, você vai lá, que sempre tem dicas legais como essas que ela colocou aqui para a gente durante essa nossa conversa ao vivo. E você, que já está em casa aí há 2 meses, não vai para lá, não sai nem para cá, não aguenta mais, está mordendo azulejo, como se diz,
Quer mudar sem sair de casa? Dica, dá um jeito ali, quem sabe no visu, na decoração. Vamos exibir para vocês agora, então, o terceiro episódio da série que a gente está trazendo toda quinta-feira aqui no Clicktube News. Vamos ver. Oi, pessoal, para quem não sabe, eu sou Bianca Tademo, junto com Clarissa Sardenberg, nós formamos a SA-ARC e estamos fazendo uma série de vídeos para contribuir um pouquinho com a quarentena de vocês. E esse é o terceiro episódio da série, que vai mostrar a organização da estante da minha casa. Para quem ainda não conhece a história, no episódio anterior, busca lá no vídeo do Instagram, a gente conta um pouquinho sobre a história da estante e como é que ela foi projetada. Tá bom? Vamos lá? Primeira etapa é esvaziar a estante toda. E aí você escolhe um espaço na sua casa que você consiga espalhar os objetos por tipo. Livros num canto, porta-retrato, vasos, objetos. E aí eu vou contar um pouquinho com a ajuda da minha super ajudante, tá bom? Da minha filha Ana Beatriz. Quantos livros a gente conseguiu acomodar nessa estante? Então, é muita coisa mesmo, né? Uma dica que eu queria passar pra vocês é que depois de um tempo, não sei se vocês estão vendo, se dá pra ver de longe, o livro fica amareladinho na ponta, sabe, tá vendo? Nas extremidades, o papel vai amarelando. E aí tem uma dica super legal que minha filha trouxe pra gente, a gente vai fazer isso, lixar com uma lixa, aqui eu tô com lixa de unha, mas pode ser lixa fininha mesmo, o topo do livro, tá vendo? Aqui a gente já fez uma parte pra vocês verem. Olha a diferença que fica, né? E aí você consegue manter o seu livro com aspecto de novo, mais tempo. É super legal, né? Não tem nada a ver com organização, mas eu achei bacana passar pra vocês. É essa esponja mágica. Ela é assim toda branquinha e ela ajuda a gente a limpar a parede. Você umedece e esfrega na parede. E aí ela vai tirando essas marcas que ficam, tá vendo? Sem tirar a tinta. Finalizamos a organização da estante e eu vou mostrar para vocês. Prendemos uns quadrinhos que já estavam guardados. Como a gente não vai fazer o espelho agora, por conta desse período de quarentena, que a gente não sabe quanto tempo vai demorar para acabar, aí para dar uma corzinha e um detalhe, a gente resolveu botar uns quadrinhos que eu já tinha guardado ali. Mantivemos a cafeteira no lugar dela por conta da tomada e instalação elétrica. E aí aqui a gente quis usar essa planta, a gente podou, a gente tem um jasmim na entrada, a gente fez uma poda e aí usamos isso. E aí aqui, o que a gente fez? A gente redistribuiu aqueles livros que ficavam concentrados aqui em cima, a gente colocou um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Lá em cima a gente deixou alguns, porque é um lugar que a gente mexe menos por conta da altura. E aí, essa redistribuição dos livros fez com que a gente pudesse misturar mais os objetos, dando para a estante um colorido. Tá? Esse pedacinho aqui está reservado para impressora que vai chegar. Depois eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre ela. Quando ela chegar eu mostro, tá? Como é que a gente pensou para encaixar ela ali. Aqui na área da TV, a gente botou uma bandeja, reorganizou os controles remotos, que isso ajuda pra caramba. E aqui nesse canto da estante, a gente fez a mesma redistribuição com os livros, tá vendo? Lá em cima. E foi distribuindo eles para misturar com os objetos.
Aqui a gente tem uma coisa que é super funcional, tá? Que quem gosta de programa de organização já deve ter visto e eu uso na minha casa há muito tempo. É uma caixinha para a gente deixar as coisas que chegam de casa. Documento do carro, celular, carteira. Isso ajuda pra caramba. E aí a gente colocou os controles remotos do videogame, que agora nesse período de quarentena está sendo muito usado. Então tem que ficar à mão, não adianta guardar muito. Eu queria explicar por que ela é toda branca. Né? Você pergunta, caramba, mas com tanta opção de revestimento no mercado, por que você foi escolher branco? Bom, como eu tinha dito lá no outro vídeo no comecinho, a nossa sala é muito pequena. E aí o branco, estrutura da estante branca com fundo branco disfarça bastante. Então não faz muito volume visualmente, né? Então a gente não tem tanta interferência da estante na sala. Quando a gente olha, parece que ela é a parede. Então a gente finaliza com as fotos de algumas estantes que a gente já projetou para vocês darem uma olhada, para quem ainda não conhece. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!